Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente na nossa célula digital da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, do profeta Vinícius Iracete, situada na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Sou Ivani, vocês já me conhecem, né? Estamos aqui novamente para levar uma palavra do Senhor para todos nós, para vocês e para mim também, né? Hoje o tema é Deus está te preparando, Deus está nos preparando. Então vamos orar, pedir para Mestre Jesus estar aqui conosco, sempre nos orientando e nos protegendo, e que essa palavra venha alimentar os nossos corações. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lá em Romanos 12:2, diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Não se conforme com este mundo. A gente não pode se conformar com esse mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que nos renovar pelo nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte de nós também, né? Para que a gente possa receber essas coisas boas do Senhor. Nós temos que nos transformar, né? Deus está te preparando, te moldando. Às vezes as coisas estão acontecendo, você fala, não estou entendendo. Às vezes eu vou na igreja, eu oro, tal. Mas, às vezes Deus está te preparando, está te moldando. Onde será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não é de Deus? Preciso ter sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É fazer as coisas da maneira de Deus. É as coisas como Deus está te pedindo. Isso é sabedoria. É diferente de inteligência, né? A Bíblia ensina que eis que faço uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova, está nos moldando. Onde Deus promete abrir um caminho no deserto, nos lugares áridos, indicando a chegada de um novo tempo. Olha só que interessante, quando a gente lembra de Moisés levando o povo pelo deserto, lugares áridos, o deserto, gente, o deserto é quente, é muito quente de dia e à noite ele é muito gelado. Ele tem duas temperaturas. Deus promete abrir um caminho no deserto, abrir um caminho na nossa vida para coisas boas, indicando a chegada de um novo tempo. O povo não estava passando pelo deserto, apesar da murmuração, mas era para um novo tempo, para a chegada à terra prometida. Em Eclesiastes 3:1 afirma que há um tempo determinado para cada coisa, reforçando a ideia de ciclos. A nossa vida é cheia de ciclos. Agora nesse momento está acontecendo alguma coisa assim, 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 e de repente, isso passou. Foi um ciclo que passou, né? Então, deixa eu tirar aqui. Um ciclo que passou na nossa vida. Reforçando a ideia de ciclos e novas fases na vida, sob a orientação divina. Às vezes a gente passa por situações na vida, parece que não vai passar aquilo. Não vai passar, meu Deus, que situação. De repente, claro que eu tenho que fazer minha parte.
Fale com seu pai. Peça ajuda para ele. É um ciclo que você está passando. Isso vai passar. É como um livro. Você tem páginas. Você tem páginas na sua vida. Cada página da sua vida é um ciclo. A nossa vida é um livro, cheio de ciclos, cheio de páginas. Ah, agora eu passei por esse ciclo, passei uma página. Agora vem um novo tempo, vem uma nova história. É que nem na Bíblia. A Bíblia tem uma história. Quando eu viro a página, tem outra história. Então são ciclos na nossa vida. Confia em Deus. Confia em Deus. Né? Aqui, ó. Portanto, um novo tempo pode ser parte desse plano, exigindo adaptação e confiança na obra divina, que pode incluir períodos de preparação. Às vezes você está passando por aquele ciclo porque Deus está te preparando. Às vezes, algumas situações, meu Deus, eu não estou entendendo por isso. Será que você tem que passar por aquilo para aprender alguma coisa? Né? Exigindo uma adaptação e confiança na obra divina. Confie em Deus, em tudo na sua vida. Só existe um Pai, não existe mais ninguém. Só existe um Pai. Ele está te moldando, te transformando, Ele preparando para o melhor dele. Então deixa Deus te preparar, deixa Deus te moldar. Não reclame, não reclame. Ele está te preparando para o melhor dele. Por que eu estou passando por isso? Para mim aprender algumas coisas, né? Que lhe ajudarão a compreender e atravessar por esse processo com sabedoria. Sabedoria é fazer as coisas da maneira de Deus. Confie em Deus, Ele está te moldando e transformando você, te preparando para o melhor dele, que lhe ajudarão a compreender e atravessar por esse processo com sabedoria. Fazer as coisas da maneira de Deus, não fazer as coisas da sua maneira. Ah, não, vou fazer isso sim, não precisa ler Bíblia, não precisa pensar, orar, não. Eu faço isso do meu jeito e dá tudo certo. Quando chega lá na frente, deu tudo errado. Você não fez com sabedoria, da maneira de Deus. Todo processo de crescimento espiritual requer esforço pessoal. Esforço. Suporte o processo com fé, pois o Senhor está no controle e já preparou o melhor para você. E creia e permaneça firme. Deus sabe das suas necessidades, por isso, siga os planos dele. Ele tem promessas de prosperidade, esperança e um futuro abundante para você. Vocês se lembram de José? Que processo que ele passou na vida dele. Primeiro, ele era muito querido pelo pai e os irmãos tinham inveja. O que fizeram? Jogaram ele numa cisterna, num buraco. Quando passou os amalequitas, eles venderam ele como escravo. Um processo. Chegou lá no Egito, foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Outro processo. Trabalhou na casa de Potifar, fazia tudo na casa de Potifar, mas aí vem
o demônio rondando. O demônio ronda na nossa vida, se a gente não tiver sabedoria e fazer as coisas da maneira de Deus. O José era um homem temente a Deus, mas a mulher de Potifar foi cutucar ele, queria ficar com ele, queria se deitar com ele. E aí ele fugiu. E ela mentiu para Potifar que ele a tinha agredido. Foi preso pela mentira dela. Outro processo, ficou lá na cadeia. Na cadeia, como ele era um homem de Deus, ele sempre foi visto bem pelas pessoas. Então o carcereiro deixava ele cuidar lá da cela. Ele limpava a cela, cuidava dos presos. Ficou lá passando por esse processo, né? Aí, o copeiro, vocês sabem da história, o copeiro e o padeiro foram presos. E ele conseguiu interpretar os sonhos deles. Aí, o padeiro foi morto e o copeiro voltou para Faraó. Depois de muitos anos, o copeiro se lembrou dele. Olha quantos processos José passou. Quantos processos. Ele nunca reclamou. Ele nunca reclamou. Mas a bênção de Deus estava lá na frente. Lá na frente. Ele foi somente o governador do Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava no Egito era José. Então, veja bem, às vezes nós passamos por vários processos. São ciclos da nossa vida. Mas se nós estivermos próximos do Senhor e tivermos sabedoria, fazendo as coisas da maneira de Deus, da maneira dele, e não, eu acho que tem que ser da minha. Eu vou passar por esse processo. E lá na frente, como a gente falou aqui, a gente vai ter tudo de bom do Senhor. Tudo de bom. Né? Vocês se lembram? Jeremias, quando Deus falou assim, Jeremias, desce lá à casa do oleiro. Ele desceu na casa do oleiro. E aí o oleiro estava lá, fazendo do barro, fazendo o vaso. Aí esse vaso quebrou. Esse vaso somos nós, que às vezes estamos quebrados na vida. Aí Deus nos coloca novamente na mão do oleiro, na mão dele, para que seja feito um novo vaso. Um novo vaso. Deus nos molda. Deus está nos preparando para coisas boas. Então, às vezes você precisa passar pelo ruim para receber o bom. Olha só José, passou pelo ruim para receber o bom. Jó, outro exemplo. Jó passou pelo ruim, nunca reclamou. Nunca reclamou. Olha o que Jó passou, hein? Vocês sabem da história. Perdeu tudo que tinha, ficou doente. Ainda a mulher dele dizia assim, abandona esse Deus e morre. Mas Jó, não, porque ele cria no Senhor. Ele cria no Senhor. Ele estava sempre com o Senhor perto dele. E o que o Senhor deu para ele? Tudo de novo. Tudo de novo. Né? Então, vocês, para transformação, eu tenho que mudar a minha mente e pensar de forma diferente, do jeito de Deus. Eu tenho que mudar pela minha mente.
meu jeito de ser. Meu jeito de ser. Tenha sabedoria. Faça as coisas da maneira de Deus, a maneiras que Deus ensina. Para que lá na frente, mesmo que você esteja passando por dificuldade, por um deserto, não é verdade? Faça da maneira de Deus. Vocês sabem o segredo. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Ai, Senhor, me perdoa por algumas coisas que eu fiz. Meu Senhor, meu casamento não está bem. Ore, 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 que Deus vai restituir tudo de bom para vocês, para todos nós, né? É a transformação da minha mente. É a transformação da minha mente, né? E fazer as coisas da maneira de Deus e não da maneira como eu acho que tem que ser feito, né? Então, eu vou parar aqui. Quinta-feira tem mais assunto, vários assuntos. Então, na quinta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre Deus está nos preparando, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem essa palavra. Quando vocês compartilharem lá no YouTube, dê aquele joinha, aperta aquela mãozinha lá, porque aí o YouTube vê e manda para outras pessoas. Vê que você gostou e manda para outras pessoas. Tá? Não esqueça que essa palavra também vá para muitas pessoas. Além de você compartilhar para os seus amigos, para a sua família, faça o joinha lá e o YouTube passa para outras pessoas. Tá bem? Então vamos agradecer ao Senhor por Ele estar aqui conosco nessa palavra, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê um dia abençoado, Senhor, né? E que Ele esteja sempre com a gente. Abençoa a família de todos que nos escutam, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, vou falar um pouquinho da nossa agenda, que estava esquecendo aqui. Agenda, vocês sabem, né? Todos os dias das 7 às 8 da manhã, nós temos um culto, né? Com o apóstolo José Iracete. De quarta-feira, que é amanhã, nós temos um culto. Da manhã, das 7 às 8. Às 15 a gente tem um culto e às 20 nós temos um outro culto. Quinta-feira, nós vamos ter um treinamento lá chamado Discipulado, Filhos da Visão, às 20 horas. E sexta e sábado vai ser um dia especial, que nós vamos ter a Escola de Profetas, com o profeta Vinícius Iracete, né? Quem fez a inscrição, né? E quem é aluno da Academia Kingdom Global pode assistir pela TV, tá bem? Então, eu acredito que agora não tem mais vaga para vocês assistirem presencial, tá bom? E aí, até quinta-feira. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E estamos aqui na quinta-feira novamente, tá bom? Tchau, tchau.